Amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim para a gente analisar o mercado do boi. Um mercado surpreendente, dá para dizer, pelo menos nesse momento, onde todo mundo esperava que houvesse aí uma pressão nos preços, principalmente em função de uma oferta que pudesse aparecer com a diminuição da qualidade das pastagens, mas o que a gente está vendo é ainda preços estáveis para arroba, tentando ali se manter em torno ali dos R$ 195, R$ 200 por arroba. A gente vai, claro, tentar entender o atual momento e trazer os fatores que podem, de alguma forma, justificar para a sua análise também, para o seu entendimento e, obviamente, para a sua participação. Se você tiver dúvida, manda aqui para a gente a pergunta que a gente repassa imediatamente para a nossa entrevistada de hoje, que é a Lígia Pimentel, consultora lá da Agrifato. A Lígia já está com a gente por telefone. Seja bem-vinda, viu, Lígia? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um momento, no mínimo, intrigante aí para os preços, né, Lígia? Ao contrário do que todo mundo imaginava, do que todo mundo, enfim, estava visualizando aí de cenários, preço se mantendo firme. O que a gente pode entender desse momento, Lígia? Seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Olha, Alexandre, eu posso te falar que a gente tem teorias, né? E talvez algumas se confirmem no final e outras não. Nós estamos vivendo um cenário bem fora do comum, com várias distorções, distorções de preço, né? Distorções de consumo, algumas coisas que nós vamos ter que ver como se desenrolam mais para frente. Mas há algumas teorias para explicar isso, né? Nós temos que tentar explicar e entender o que pode acontecer a partir daqui. Então, em primeiro lugar, a gente imagina que tenha havido uma antecipação de uma parte dos animais que seriam desenvolvidos aí ao longo da safra no final do ano passado, quando o boi deu aquela acelerada muito forte. Então, o cara recebia uma oferta de 190 num dia, que já era surpreendente, um dia depois era 200, né? Então, não tinha, eu vou vender, não tem como. Isso Então, você chegou a essa conclusão por quê, Lígia? Que fatores te levam a entender que isso aconteceu lá atrás? Primeiro que a gente viu isso acontecer mesmo, né, Alexander? Normalmente, por comportamento, o pecuarista, ele senta em cima do boi numa alta, né? Ele gosta de negociar bastante, ele é um bom negociante. Mas a gente viu que as pessoas começaram, de fato, a fazer negócio, acompanhamos aqui negociações, porque era evidente que a pregoação do boi mudou naquele momento. Uma alta de R$ 10 de um dia para o outro, ela já chama muita atenção, né? Então, isso estimulou as negociações. E outro ponto importante é que quando a gente, depois, mais para frente, recebemos aí os dados oficiais da abate do IBGE, ficou claro que o peso médio dos animais estava abaixo do que a gente vê para esse período do ano. Então, os animais estavam sendo entregues mais leves, eles não estavam necessariamente prontos para o abate, eles foram antecipados, né? Animais jovens, que atendiam o padrão China, principalmente, outros animais também, animal boi comum também, porque todo o conjunto aí foi para cima, não só o boi China, mas o boi comum também foi puxado para cima por osmose, né, vamos falar assim. E o que a gente viu foi esse peso dos animais abatidos conversando com essa nossa tese, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode dizer que influencia. Outro ponto é que, como chegou o período seco, a gente sabe que agora são animais mais jovens, animais que têm uma terminação melhor, que estão sendo abatidos, né, para serem entregues com peso adequado, começa a entrar esse período de dificuldade de engordar os animais, a gente tem uma composição maior de boi China nos abates. Então, pensando em CPEA, como é uma média ponderada, e agora é uma média ponderada pelo volume de abate também, né, a gente tem que uma participação maior de boi China que levam premiação, tem aí uma composição mais preponderante na média de preços do CPEA e acaba mantendo aí o indicador um pouquinho mais para cima. Eu não estou falando que boi China é a maioria dos abates, né? O que eu estou falando é que o boi China tem um peso maior nesse momento por compor um pouquinho mais da média do que compunha antes. Outro motivo para o que a gente está vendo agora, que pode ser citado, que eu acho que é interessante,
é uma tendência já mais antiga, que culminou em ser colhida agora, né? Os efeitos dessa tendência foram colhidos agora. O que a gente pode dizer é que nós temos abatido muitas fêmeas jovens, muitas novilhas, animais que não foram destinados para reprodução, por uma questão de custo-benefício, foram destinados ao abate, né, com uma premiação. A gente viu a participação das novilhas aumentar aí nos abates do IBGE proporcionalmente de uma maneira bastante violenta, bastante pungente, chama muita atenção, e isso já faz mais de 3 anos que vem acontecendo. Então, se a gente considerar que esses animais não produziram bezerros, e isso vem cair agora como falta de bois gordos, também ajuda a explicar o movimento. Agora, é interessante, Alex, porque nada disso justifica 100%, né, o que está acontecendo. Quando a gente olha para os dados de abate do primeiro trimestre, uma queda de 9%, né, onde foram parar esses animais? Então, essa combinação de fatores, será que ela justifica os 9% de queda do abate? A gente ainda não encontrou essa explicação nos números que a gente projeta aqui internamente de rebanho, sinceramente. Então, nós ainda estamos tentando entender o que é essa distorção. Talvez essa puxada dos embarques para a China tenha ajudado a manter o boi em alta, tenha sido o que está segurando o suporte necessário para o boi não cair nesse momento. E pelo ágio que a gente vê sendo oferecido pelo boi da China, isso ajuda a explicar, sim. Isso acho que, o fator preponderante que tem segurado o boi. Ele é ajudado, né? Ele tem uma ajuda aí de outros lados para manter esse boi sustentado agora nesse momento, mas a gente sabe que a China está levando uma boa parte da nossa produção, está se mantendo firme aí. Por exemplo, Alex, quando a gente olha as importações da China, não as exportações brasileiras para a China, as importações totais da China, né, de todos os mercados, ela caiu agora em abril, né, os números eram em queda, mas o Brasil aumentou seus embarques para lá, ou seja, nós estamos aumentando a nossa participação para lá, né? Então, esse mercado está sendo um fator importante de suporte nesse momento, e para mim é o que ajuda aí, em maior parte, a explicar a sustentação do boi nessa virada, com o consumo caindo, né, de maneira preponderante, pungente, aí forte, destacada, dentro desse cenário de isolamento, todo mundo perdendo renda, desemprego aumentando, o que leva o consumo às proteínas de menor valor agregado, não às de maior. Bom, então a gente entendeu que tem aí uma falha de oferta acontecendo, que ela pode ser justificada por alguns fatores que você ponderou aqui para gente. De qualquer forma, essa oferta ela estaria aparecendo nesse momento, ou deveria estar aparecendo nesse momento, em função da redução da qualidade das pastagens. A qualidade das pastagens não diminuiu tanto a ponto do pecuarista conseguir manter esse gado no pasto e suplementar, talvez, se for necessário, por estar capitalizado, Lígia? Ou você acha que essa oferta realmente não vai aparecer mais, daqui para frente? Eu acho que não muito, Alex. Eu acho que a dificuldade... Na verdade, eu acho que junho ainda é arriscado. Eu acho que a gente ainda tem chance de ver o preço dar uma respirada em junho. Mas meu principal motivo não é a oferta. Para mim, a oferta já tinha que ter começado a aparecer. E, na verdade, eu acho que ela já apareceu, porque se você observar as escalas de abate, elas estão um pouco mais alongadas. A gente segue esse indicador bem de perto aqui. E está claro isso, as escalas, elas sim se alongaram, né? Vocês trabalham com quanto tempo aí de escala, Lígia? Desculpe. Nós estamos trabalhando com uns 8 dias de escala, contra 5 que a gente trabalhava lá atrás. Então, não são aquelas escalas de antigamente, de 13, 15 dias. Na verdade, isso já não existe mais. Você não vai fazer uma escala de 15 dias com o tamanho da incerteza que você tem hoje, né, em relação ao consumo. Então, não faz sentido. Essas escalas, elas ficaram para trás, elas não são mais realidade. Mas a gente trabalha com uma escala de 8 dias frente a 5 dias no mês passado, retrasado. Então, você vê que teve um aumentozinho de oferta, sim, né? E você vê também os frigoríficos um pouco mais dispostos em fazer escala. Agora, se você olhar para os custos de produção, projetados principalmente, versus o que o mercado futuro paga, está difícil fazer conta fechar. Então, isso me leva a acreditar que pode haver, sim, um aumento de oferta agora em junho, porque na história recente é o mês mais de menor preço no ano,
né? A história recente mostra para a gente que não mais maio, mas sim junho tem sido o fundo de safra, então não descarta essa possibilidade desses animais que deixaram de ser abatidos no primeiro trimestre ainda aparecerem, vamos esperar para ver como é que fica, né? Mas depois, no segundo semestre, eu não vejo muito estímulo para o confinamento, isso me chama a atenção. E a China deve continuar importando, né, Alexander? Outro motivo para os preços talvez darem uma escorregada agora, entre maio e junho, é que a China importou muito entre fevereiro e março. Foram recordes de importação de carne bovina histórico para aquele país. Então, eles estão com os estoques relativamente confortáveis. Não são estoques confortáveis de 6 meses, 5 meses, são estoques para 2 meses, 1 mês e meio. Mas agora, entre maio e junho, a expectativa é que dê uma respirada, né? Então, se a gente tiver alguma leve retirada da China, a gente pode sentir essa pressão sobre os valores pagos pelo boi, principalmente porque, como eu falei, é o principal fator que está segurando o boi agora, na minha visão, né? Na minha análise. Então, pode ser que a gente tenha uma pressãozinha agora em junho chegando, sim, e depois uma retomada, conforme a economia começa a se recuperar. A gente não sabe ainda o tamanho do prejuízo, isso aí a gente pode falar mais para frente de maneira mais detalhada, mas certamente a partir de junho, julho, a gente vai começar a sair dessa crise, né? De maneira lenta, mas isso aí deve começar a reativar a economia. E a gente prevê aí exportações ainda firmes para o ano, combinadas a uma colocação menor de animais no confinamento pela dificuldade de encontrar os custos com o preço pago. Lígia, então a gente tem uma perspectiva de oferta menor para o segundo semestre, mas ainda uma dúvida em relação à demanda, certo? Pode haver uma recuperação da economia, mas a gente não sabe, nesse momento, medir o tamanho dessa recuperação. Alex, é muito difícil, porque a crise ainda não terminou. A gente começa a projetar a retomada a partir de quando a crise termina, né? Nós temos aqui, a gente conversa com o pessoal cientista de dados, eles acompanham bem de perto a questão do Covid. E a projeção era que a gente entrasse no final do problema aí, já bem, pelo menos em São Paulo, né? A partir do dia 13 e 14 de junho. Só que tem um problema. A gente vinha vendo e contratando essas projeções para acompanhar de perto e ver quando que a coisa vai decolar de novo. Só que foram lançados novos óbitos referentes a abril. Então, como que você trabalha com uma projeção assim, com dados que não são confiáveis? Entendeu? Então, a gente tem uma insegurança de dados muito grande que impede que a gente consiga projetar o fim da crise. É muito difícil trabalhar com dados no Brasil, né? A confiança não existe. Então, veja bem, como que a gente vai projetar o que vai ser no final do ano se a gente nem acabou o processo ainda de evolução na crise, né? Então, primeiro a gente precisa acabar, as coisas ficarem mais claras, para depois a gente conseguir projetar. Não sabemos certamente qual... Mas uma crise econômica afeta a demanda de carne. Com certeza, já afetou, né? Já afetou. Está claro no volume de abate. Se você pegar a queda só de março, foi de 10%. Então, é muito forte isso, está claro. E no tipo de consumo também, né, Lígia? Exatamente. Olha, para você ver como umas coisas são inesperadas. A gente não esperava que o preço de frango suíno caísse tanto, porque nós entendemos que haveria já uma migração para as proteínas mais acessíveis, né? Em termos de poder aquisitivo. Mas mesmo assim não teve como. O boi, naquele momento em que tudo começou, março, por ali, o boi ainda tinha condições de ficar no pasto. Agora, a programação de uma granja, você não consegue mudar. Ou você dá ração para os animais, ou dá ração para os animais. Não tem como fugir disso. Então, a programação que tinha sido feita 90, 180 dias antes, ela não consegue ser mudada, né, alterada. E aí a gente sentiu isso sobre os preços. Né? E o próprio perfil do frango caíram. E o próprio perfil de compra da carne bovina, né? O dianteiro está sendo bastante demandado em detrimento aí do traseiro, né? Que é uma carne mais nobre e mais cara, né? Exatamente. Para ser mais no dado mais atualizado que a gente tem, o dianteiro, ele está agora sofrendo essa semana, né? Mas ele vinha muito acelerado e ele se aproximou muito do preço do traseiro no atacado. Então, a menor diferença de preço entre traseiro e dianteiro, já registrada na história, foi observada agora.
não é coincidência, são todas essas distorções que a gente vem descrevendo, que estão culminando aí nesse mercado estranho, difícil de prever, difícil muitas vezes de entender. Nós estamos tendo que reaprender muitas coisas. Outra coisa, né, Alexander? Veja, a gente tem o decreto de um feriado de um dia para o outro. Então, a gente sabe de carreta que já estava na estrada para ser descarregada. E, de repente, o cara ligou e falou, ó, não quero mais. Ou você vai ter que renegociar isso comigo, porque eu não sei o que vai acontecer com o consumo dessa carne e não vou deixar você descarregar. Então, olha só o grau de insegurança, o grau de incerteza com que toda a cadeia trabalha, Os né? planejamentos vão por de água tudo que está abaixo, né? acontecendo. Planejamento vai por água abaixo, né? Totalmente, totalmente. Então, fica muito difícil trabalhar e o mercado vai achando efeitos colaterais imprevisíveis. Então, sei lá, a economia, a gente não consegue planificar ela 100%, né? A gente não consegue mandar no que vai acontecer. Muitas vezes, medidas para a gente tentar conter alguns problemas acabam gerando outros que a gente não conseguia prever antes, né? Sei lá, pega um exemplo, a economia não é ciência exata, é ciência humana, né? Então, você pega o comportamento do pessoal aqui em São Paulo, por exemplo. Vamos colocar um rodízio intermitente agora, dia sim, dia não. Beleza, todo mundo se aglomera nos ônibus, Pois né? Foi horrível. é. Então, é difícil a gente prever o que vai acontecer dessas decisões tomadas no ímpeto aí. Isso tem desregulado todo mundo e toda a cadeia. Lígia, eu queria a sua opinião sobre China, o comportamento de compras da China. Você já adiantou para a gente que a China já se abasteceu e, dependendo do volume de estoque que ela tenha lá, pode ser que ela pontualmente restrinja ou diminua, ou, enfim, ou não avance mais do que ela já tem necessidade aí nas compras pontualmente. Mas isso vale também para uma análise mais estendida? A China, ela tende a diminuir o ritmo de compras? Na verdade, Alex, a gente não tem um indicador numérico assim para os estoques da China, né? A gente tem contatos lá com gente que faz compra para grandes redes de supermercados, e o que a gente sabe é que, tem que começar a história lá atrás, né? Você deve lembrar quando apareceram aquelas renegociações por parte de compradores chineses, né? A mesma coisa que aconteceu aqui agora no feriado com as carretas no atacado. Então, já tinha encomenda nos navios, né? Nos cargueiros, atravessando o oceano. Opa, vamos renegociar esse negócio aí que ficou muito caro. E também teve um problema, além dessa renegociação, teve um problema de super utilização dos portos lá na China. Então, a gente sabe que vários portos ficaram congestionados e foi necessário realocar o desembarque de alguns pedidos para outros portos ali próximos que não estavam com esse problema de abarrotamento. E o que aconteceu? Teve um atraso no desembarque, né? Teve um atraso no desembarque dessa mercadoria que culminou com uma queda de desembarque na China em fevereiro e um acúmulo de desembarque em março e, consequentemente, em abril. Então, a gente teve aí em março o mês recorde de desembarque de carne bovina na China, em compensação a esse problema vivenciado aí, tanto de renegociação como de congestionamento dos portos lá. E agora a gente entra num período de normalização, né? De normalização desse problema aí. Então, é normal que o mercado, que as importações deem uma respirada, e, além disso, a gente entende que esse desembarque acima do normal, né, com volume acima da média, acima do normal, acima do esperado, recorde, ele também tem abastecido as câmaras frias lá nesse momento, né, essas câmaras frias de 2 meses. Então, a gente imagina que agora em maio, a coisa... Em abril já veio, né? Em abril já veio uma queda em relação a março, um respiro, e que em maio isso deva continuar. Fechando maio agora, a gente deve acompanhar esse movimento de respiro ainda, aí mais uma vez. E assim... Mas é pontual isso. Não significa... Mas isso eu quero deixar bem claro, Alex, que nós estamos falando de importações da China totais. Dentro desse contexto, a China importou mais do Brasil, entendeu? Então, nós estamos aumentando a nossa participação naquele mercado. Isso é muito bom.
né? Mas agora a gente entende que em maio e em junho deve dar uma respirada, também em resposta a esse aumento de participação, né? Isso é normal acontecer, depois de uma arrancada a gente sempre tem um respiro de mercado, que fique o exemplo aí do final do ano passado, que não seja tão forte quanto aquilo foi, mas a gente tem sempre que tomar cuidado com isso, e a nossa dependência aumentando em relação à China, né, Alexander? Mas a deles em relação a gente também. Então, eles acabaram de brigar com a Austrália aí, né? Fecharam, desabilitaram quatro grandes plantas exportadoras australianas. As coisas e agora eles vão ter que... Com o Trump também não vão muito bem, né? Também não vão muito bem. Agora, tem um ponto importante. Tudo tem que ser analisado assim, bem de perto. Tem muita informação para a gente ver, né? Por exemplo, quanto que essas 4 plantas representam em relação à exportação total australiana para a China? 17%. Então, eles conseguem continuar abastecendo a China por outras plantas que não foram desabilitadas, suspensas, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, de tudo que a China importa de carne resfriada, não congelada, de carne resfriada, 78% são provenientes da Austrália. A Austrália é o maior fornecedor de carne resfriada. Ou seja, provavelmente eles vão compensar esse fechamento, essa suspensão das plantas que foram desabilitadas aí, em outras plantas, em outras unidades, entendeu? Porque a China tem um problema de desabastecimento. A gente sabe que o estoque de animais lá caiu muito. Olha, ano passado eles tiveram 1.900.000 toneladas importadas de carne suína, para você ter uma ideia. Só esse ano, no primeiro quadrimestre, foram 900.000 toneladas. Ou seja, daqui a pouco a gente está batendo de longe, eles estão batendo de longe o volume de importação de carne suína. Eles têm um buraco de oferta, um buraco no rebanho por conta da peste suína africana, eles não vão conseguir contornar tão cedo. Então, eles vão continuar, eles vão precisar ainda importar, né, e trazer carne de fora para dentro, levar carne de fora para dentro. Essa briga com a Austrália, eu acho que ela é bem medida. Fica aí todo mundo falando, né, olha, a briga que eles foram arrumar, que problema. Eu acho que isso é um ponto de muita atenção, a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa dependência da China hoje é muito grande. Mas essa suspensão, na minha visão, ela foi bem medida, assim, não foi uma coisa muito... Mais para inglês ver, né? Foi mais para inglês ver. E assim, quando a gente pega o que essas plantas representaram de importação da China no ano passado não, no primeiro quadrimestre do ano, foi 2% da importação da China. Pesa mais para a Austrália do que para a China, né? 17% do que a Austrália exporta e 2% do que a China importa, ou seja, para a China foi bem medido isso, né? E o canal com a Austrália não está fechado, foram só essas 4 plantas por enquanto. Então, é o que você falou, prejudica sim, mas é um pouco mais em tom de ameaça do que de fato de execução, entendeu? Muito bem. Lígia Pimentel, o produtor brasileiro pode, de alguma forma, se proteger de todas essas nuances, de todas essas incertezas, e para isso ele pode procurar entender como se proteger através de cursos importantes e que ensinam o produtor a fazer isso. É uma das suas propostas, certo, Lígia? Conta para a gente um pouquinho do curso que você está preparando aí. Ô, Alex, obrigada pelo espaço. A gente está preparando um curso, o risco da pecuária ele aumentou muito, né, Alexander? Além da gente saber que se você ficar com a mesma produção daqui 10 anos na mesma área, você vai perder dinheiro, você tem que aumentar a produtividade para acompanhar a perda de valor real do produto, né, no caso o boi gordo, isso já aumenta o risco da pecuária, né? Além disso, a gente não tem mais vivido anos normais. Desde 2017, que a volatilidade do mercado subiu muito. O que é a volatilidade, né? É a intensidade e a frequência com que os preços sobem e descem. Então, isso aumenta muito o risco da pecuária também, torna ela mais difícil, mais desafiadora, e não tem jeito de fugir dessa realidade, né? Para a gente se manter aí ativo no mercado, vivendo de boi gordo, a gente precisa se adaptar e ser rápido e nos tornarmos empresários rurais. E a gente fala sempre muito de RED, né? É um dos produtos que a gente mais vende aqui em termos de consultoria. Então, o que a gente preconiza, né? Trazer para o pecuarista como fazer aí a administração do risco de preços, né? O que o preço representa como risco para a propriedade e como contornar isso. Não tem milagre, o RED não é simples, ele não é fácil de fazer, não tem ferramenta perfeita, às vezes é caro, né?
às vezes a gente quer voltar para a especulação. Então, nós estamos lançando um curso chamado Administra o Risco de Preços Pecuários, o RED de Sucesso na Prática. A ideia é, de fato, formar os participantes do curso para que eles administrem o risco de preço sozinhos, que eles implantem uma mesa de negociação dentro da sua empresa rural, ou que seja um consultor que ajude alguém a fazer isso. A gente não tem ressalvas para esse curso, vai ser um curso bem completo, e a ideia é trazer um pouco de luz para esse assunto, porque essa ferramenta, antigamente, ela era utilizada só por grandes empresas, né? Os frigoríficos, a gente lembra aí do caso emblemático da Sadia, e hoje ela é acessível até para a pessoa física, né? Ela é acessível para o produtor rural. Nós temos não só o mercado futuro, nós temos o mercado a termo, o mercado de opções. Hoje a CPR permite que você traga os preços de maneira antecipada. Nós temos as NDFs. Então, nós temos, assim, uma sequência de ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar o produtor a diminuir a volatilidade do caixa da empresa dele. E, além disso, deixar ele dormir mais tranquilo, fazer com que ele durma mais tranquilo, só aumenta o valor da empresa dele. Toda empresa que tem previsibilidade, ela ganha valor, né? Então, a nossa intenção é trazer tudo isso à luz, né, desse tema. Eu tenho já uns aninhos de experiência nisso e a nossa ideia... O pessoal pediu bastante, né? Preciso de um curso online, ajuda, a gente não tem que se deslocar, ainda mais agora, no meio da pandemia. Então, a gente resolveu lançar esse curso. É a primeira vez que eu vou dar um curso online. A transmissão dele vai ser ao vivo, mas depois as aulas vão estar gravadas também, tá bom? E quem participar aí, procura a gente tem uma lista VIP, quem participar da lista VIP vai receber umas vantagens que eu acho que valem a pena. Então, é isso. Eu agradeço aí pelo espaço e espero contar com vocês lá. Ô Lígia, mas ficou uma dúvida, como é que eu faço para saber mais do curso, para me inscrever, enfim, para entender melhor aí a sua proposta? Agrifato.com.br/curso. Ou só entrar no site mesmo, já está lá no cabeçalho da página curso. Então, agrifato.com.br/curso. Então, todas as informações lá. Vocês podem entrar em contato com a gente também por qualquer canal. A gente sempre responde. Nunca ninguém fica sem resposta, tá bom? E nós estamos à disposição. Legal, é uma bela dica então para você que quer aperfeiçoar a sua comercialização, aprender a se proteger da volatilidade, enfim, entender aí as ferramentas que podem ser utilizadas para te deixar mais tranquilo, como disse a Lígia, dormir mais tranquilo aí diante de cenários tão indefinidos que a gente tem nesse momento. Lígia, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço, Alex. Um grande abraço para vocês. Abraço para você também, Lígia. Lígia Pimentel, consultora da Agrifato, portanto, sugerindo a sua participação no curso, que deve começar em 16 de julho. Mais informações no site da Agrifato, www.agrifato.com.br. Você acessa lá e tem lá as informações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques para você, mas antes de encerrar, deixa eu passar as cotações. Um dia negativo lá na B3, maio caindo pouquinho, 0,05% a R$ 205,05. O junho recuando 0,15%. R$ 201,70, o julho R$ 201,80, R$ 201,80 por arroba, queda de 0,10%. E o outubro, R$ 203,15, com queda de 0,2%. O indicador ontem caiu, R$ 204,30, indicador CPEA, que mede as negociações no estado de São Paulo. Uma queda aí de 1,14% em relação ao indicador anterior. São os números, portanto, do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.